Essa última, inclusive, entra na lista, hein? A gente vai incluir na playlist, né? Quando a gente entra na presença do Pai, a gente coloca lá e começa a chorar e deixa Deus usar a gente, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Ontem eu estava lendo a palavra de Deus e o Senhor me falava tanto de amor, e a gente não compreende o amor de Deus. A gente tem dificuldade de entender o amor de Deus. E quando eu estava lendo o livro de Coríntios, primeira carta, aquela igreja tinha tudo, aquela igreja tinha dinheiro. Em algum momento você vai ver que Paulo exorta ela sobre as riquezas. Aquela igreja tinha dons. Aquela igreja certamente era uma igreja cheia, lotada de muitas pessoas. Aleluia. Mas Paulo, no capítulo 13, ele vai falar de algo imprescindível para essa igreja. Não importa se a igreja é pequena, não importa se ela é grande, não importa se ela é pobre, não importa se ela é rica, se ela não tiver o amor. Glória a Deus, aleluia. Olha o teu irmão aqui, ó. Deus me ama. Deus me ama. Agora, fala o teu irmão do lado aí, então, assim, Deus me ama. E eu te amo. É difícil, né, falar para o outro, eu te amo, porque a gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado a dizer, eu te amo, meu amado. Mas amor é uma atitude. E a Bíblia vai dizer que Deus te amou. E não há nada que possa mudar esse amor. Então Paulo ele vai falar à igreja de Corinto: você tem dinheiro, você tem riquezas, vocês têm dons. Mas eu vou te colocar, eu vou falar para vocês algo mais excelente. Aleluia, Jesus. Coríntios capítulo 1, versículo 13. Primeiras cartas de Coríntios capítulo 13. Glória a Deus, aleluia. O amor é tudo. O amor não é sentimento, é atitude. Primeiro Coríntios, capítulo 13, lá no Novo Testamento. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me seria aproveitado. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se folga com justiça, mas se folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino. Logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco, feche seus olhos, vamos orar. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos porque aprendemos a te amar, Senhor, quando conhecemos o Teu Filho Jesus. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu para estar junto contigo. Nós te agradecemos nesta noite, Pai, porque nós fomos comprados com preço de sangue. Não fomos comprados com dinheiro deste mundo, mas fomos comprados com o sangue do Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, te glorificamos neste lugar. Por isso, Senhor, exaltamos o Teu nome neste lugar. Por isso, Senhor, nos rendemos o Teu nome neste lugar. E nós pedimos a Ti, Senhor, nos ensina a amar, ó Pai. Nos ensina cada dia mais a amar o nosso próximo. Nos ensina cada dia mais a amar, Senhor, nossa família. Nos ensina cada dia mais a amar, Pai, os nossos inimigos, Senhor. Porque sabemos o quanto é difícil. Mas o Senhor é amor. O Senhor nos amou. Mesmo nós não merecendo, Senhor. O Senhor nos amou, Senhor. Por isso derrama o Teu amor nesta noite, neste lugar, em cada coração. Que essa palavra, Senhor, encontre guarida neste lugar, ó Pai, para entender, compreender o Teu amor neste lugar, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus te ama. Como eu já falei, Paulo ele manda essa carta para a igreja de Coríntios. E Paulo mesmo foi quem discipulou aquela igreja. E ele fala: vocês são ricos, são abastados, têm muitos dons, mas eu vou te mostrar um caminho por excelência. Porque não importa ter dom, se você não pega o seu dom e não usa pelo amor. Glória a Deus. Ontem me perguntaram o que eu sinto quando eu toco as pessoas e elas são curadas. E na mesma hora eu lembrei da misericórdia de Deus. Eu falei assim: a misericórdia de Deus. Porque achamos que não somos merecedores da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Aleluia. Então quando eu toco alguém e olho pela pessoa e a pessoa é curada, eu sinto o toque de Deus primeiro em mim e depois na pessoa que é tocada. Eu lembro muito bem que há anos atrás eu orava ao Senhor para me usar, Aleluia. para me fazer me mover naquilo que Ele tinha no meu coração, nos dons. Glória a Deus. E uma vez eu orei por uma pessoa, cadeira de roda. E eu fui lá, declarei em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava iniciando o ministério de cura, estava começando a entender como é que funcionava o ministério de cura. E eu tocava, eu começava a declarar a pessoa. E a pessoa falou para mim: Tiago, eu sonhei que eu estava andando. Então eu creio. Eu falei: Senhor Jesus. Aquela pessoa sonhou que estava andando. Eu vim aqui orar por ela. Glória a Deus. E aquela pessoa não levantou da cadeira de roda. E eu sentei no meu banquinho, quietinho, me perguntando por quê. O Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele falou assim: você trocaria de lugar com ele? Aleluia.
você trocaria de lugar com essa pessoa? Quando eu vi isso, eu entendi aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu ouvido, no meu coração. Estava querendo me ensinar a me mover no amor. Estava querendo me ensinar a me mover na empatia do outro. Porque muitas vezes queremos fazer a obra de Deus, queremos se apresentar para o mundo, queremos nos apresentar para as pessoas como ministro do Evangelho, como ministro do Reino, mas esquecemos do mais importante. Como você tem se movimentado em amor para com o seu próximo, como você tem se movimentado em amor para com as pessoas da sua família, da sua casa, do seu vizinho. Glória a Deus, aleluia. Hoje o altar parece uma plateia, onde não só aqueles que estão aqui, mas milhares de pessoas estão assistindo e queremos fazer aquilo. Somos levados a fazer, dizendo que é para Deus, mas muitas vezes estamos fazendo para o nosso próprio ego. Quando eu entendi isso, eu comecei a desacelerar muita coisa na minha vida. Na semana passada eu passei 3 dias jejuando e orando no monte. Glória a Deus. Eu entendi que eu precisava desacelerar de muitas coisas na minha vida para entender aquilo que Deus quer na minha vida. Talvez você esteja passando num processo. Aleluia. É trabalho, é casa, é rotina. E tem hora que você tem que parar e pensar: eu estou me movendo em amor? Eu estou me movendo naquilo que Deus quer para mim? Será que a intuição daquilo que eu estou fazendo, de ir para a igreja, de ajudar o próximo, é uma intuição verdadeira? Está gerando amor na minha vida e no meu próximo? Glória a Deus. Mas a gente tem dificuldade de falar para o nosso próximo: eu te amo. Porque acreditamos que amar tem que ser um sentimento. Glória a Deus, aleluia. Tem que ser um sentimento com uma paixão que gera explosão. Não. Amar é uma atitude. Amar é algo que você se desprende a fazer. Eu vou fazer. E toma atitude. Eu lembro muito bem que anos atrás eu falei assim: Senhor, eu quero aprender a amar. Eu quero aprender a amar, Senhor, não aqueles que estão perto de mim. Eu quero aprender a amar aqueles que estão na rua. Então qualquer um que aparecer aqui pedindo alguma coisa, eu vou dar. E o mais engraçado é que aquele mês eu nunca dei tanta esmola na minha vida. As pessoas passavam na minha rua: tem R$2 aí, tem R$10, tem R$20, tem uma panela, tem a comida. Eu toma. Teve uma vez que um senhor falou assim: tem, não lembro o que ele pediu. Eu olhei assim e vi que ele estava sem chinelo. Eu falei assim: não tem, mas tem um chinelo, quer? Aí ele: quero. Aí eu peguei e dei meu chinelo para ele. É uma atitude. É uma atitude. Amor é uma atitude em que você coloca no seu coração que verdadeiramente você vai amar. Não precisa fazer igual eu queria ser experimentado por Deus, a capacidade de eu me doar para os outros. Mas qual é a sua capacidade de amar o outro? Glória a Deus. João vai dizer que você não pode amar a Deus se você não ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, como você pode amar a Deus? Se você não preza pelo seu irmão que está próximo de você, como você vai amar a Deus se você não vê? Amor é uma atitude. E Deus nos amou. Eu quero falar aqui de 3 homens que o Senhor Jesus amou. Amou até o fim. Homens diferentes, homens de personalidade diferente, homens de forma de agir diferente. Mas mesmo assim o Senhor Jesus amou ele e chamou para si. Eu vou falar de João, que é um amigo de Jesus íntimo, Pedro e Judas. Glória a Deus, aleluia. Certamente você já ouviu falar do amigo amado chamado João. João muitas vezes chamado como um discípulo que Jesus amava. A Bíblia vai dizer que ele tinha um temperamento espiritual profundo, era sensível. Se você ler o Evangelho de João, glória a Deus, ele é o único que é bem diferente de Mateus, Marcos e Lucas.
ele demonstra Jesus de tal forma. João também, ele descreve experiências íntimas com Jesus. A transfiguração, na última ceia, aquele que inclina o seu rosto no peito do Mestre, e aos pés da cruz, uma missão de Jesus, de cuidar da mãe dele. Então João é aquele que amou Jesus e continua amando e aprendendo. Se você for lá ver as epístolas de João, ele vai falar muito sobre amor. Deus é amor. É só em João que nós encontramos o versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então estamos falando de alguém que foi íntimo de Jesus, aquele que Jesus também amava, porque ele vai falar isso. Aleluia. João aprendeu a andar com humildade. Inicialmente, eles, irmão Tiago, eram chamados filhos de trovão, ou seja, pessoas de muita atitude, certamente por serem impossíveis, temperamental. Glória a Deus. Mas aquele que anda com Jesus e se deixa ser moldado por Jesus, glória a Deus, ele fica manso e humilde, porque é assim que o nosso Senhor é, manso e glória a humilde. Deus, aleluia. E ele amou Jesus, ele conheceu o Mestre de tal forma, e não só ao conhecer Jesus, quando ele veio como cordeiro, mas João também teve a oportunidade de conhecer Jesus como leão. Em Apocalipse vai Glória a dizer: Deus, ele aleluia. tem olhos de fogo. Aleluia. João lhe contempla Jesus em toda a sua majestade. O segundo que eu quero falar é de Pedro. E você certamente já ouviu falar bem e mal de Pedro. Pedro é um cara impossível. Certamente você tem amigos impossíveis. Certamente você tem amigos que falam às vezes coisas que maltratam o seu coração. Pedro tinha um temperamento impulsivo, explosivo, mas ao mesmo tempo era um camarada, um homem apaixonado por Jesus. No contexto da Bíblia você vai ver que ele era um líder natural, um homem de extremos. Na mesma passagem que Jesus revela a ele que ele é o Filho de Deus, pouco tempo depois, Jesus repreende ele por aquilo que ele falou. Então, homem extremos, e você vai conhecer pessoas assim, pessoas impulsivas, que às vezes fala, te machuca, que às vezes fala coisas que o seu coração fica magoado. Esses são os Pedros da sua vida, são os Pedros da minha vida, e muitas vezes temos que obrigado a ficar em silêncio, entendendo que Pedro está sendo tratado, entendendo que Pedro está passando pelo processo, entendendo que Pedro, mesmo duro pelas situações que ele passou na vida lá atrás, nós acreditamos que aquilo que Deus pode fazer é muito maior, e aquilo que Pedro viveu lá atrás será transformado para que o Pedro seja o Pedro de Atos Apóstolos, onde 3.000 e depois 5.000 aceitam Jesus. Então não podemos perder a fé naquilo que Deus pode fazer uma pessoa. Mas Pedro andava com Jesus. A Bíblia vai dizer que em uma certa situação ele nega Jesus. Glória a Deus, aleluia. Antes de Jesus ser preso, lá na mesa ele fala assim: Senhor, não, estou contigo até a morte. E quando os amigos já falaram contigo, eu estou contigo, meu irmão, eu estou contigo, minha irmã, e no meio do caminho ele te deixou. É esse Pedro que você está lembrando agora. É esse Pedro que andou com Jesus. É esse Pedro que falou que estava com Jesus no processo, mas no meio do caminho ele: eu estou com esse não. Glória a Deus.
Uma empregada diz: mas você se parece com ele. Ele diz: não, mas eu não estou com ele. E 3 vezes ele nega Jesus. E ele sai dali chorando amargamente. Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele fala: Maria, vai lá e fala para Pedro. Jesus, ele sabia com quem tratar. Jesus, em certo momento, ele vai dizer: Pedro, o diabo pediu para se andar com vós, mas eu roguei ao Pai. É aquele mesmo Pedro, impulsivo, explosivo, nervoso, é aquele que senta com Jesus após a ressurreição. E agora Jesus vai ter o Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Ele fala para ele: Pedro, tu me amas? E toda vez ele fala: eu te amo. No grego tem 2 palavras para amor. Aleluia. Tem o amor phileos, que é um amor de amigo, e tem o amor ágape. As 2 vezes Deus pergunta para Pedro: tu me ama, phileos? Na terceira vez o Senhor: tu me ama, ágape. E Pedro, ele chora, ele fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus estava tratando o coração de Pedro. Jesus estava tratando o coração daquela pessoa. Vai ter momento que aquela pessoa, o teu amigo, que te magoou, aquele que diz que estava com você, aquele que diz que caminhava com você, vai ter hora que ele vai te abandonar. Mas você, agora tratado por Jesus, você vai trazer esse amigo para você. Você vai perguntar: você me ama? E vai cuidar dele, para que o ágape do amor dos céus possa entrar no coração dele e ele possa conhecer Jesus. O último eu vou falar exatamente, você já ouviu falar, você deve ter algumas referências sobre ele. Judas Iscariote. Judas também foi amado por Jesus. Judas era discípulo de Jesus, assim como João, assim como Pedro. Judas também andou com Jesus 3 anos e meio. E não só isso, Judas é aquele que trabalhava na obra. É aquele que fazia a obra, é aquele que pegava o dinheiro, é aquele que separava o dinheiro para ficar em lugar, aquele que pagava tal coisa. Mas Judas estava muito mais preocupado em trabalhar na obra de Jesus do que estar perto de Jesus, do que ser tratado de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A única vez que você vai ouvir Judas falar no texto bíblico é quando aquela mulher joga um nardo aos pés de Jesus. E ele vai falar: não podia pegar tudo isso e dar aos pobres? Porque ele não estava preocupado em estar perto de Jesus. Ele estava preocupado em trabalhar para Jesus. Ele estava preocupado em aparecer no ministério de Jesus. Ele estava preocupado em fazer Jesus aparecer como Messias. 3 homens, 3 personalidades, 3 formas diferentes de lidar com Jesus. Aí eu pergunto para você: como é que você quer ser com Jesus? Glória a Deus, aleluia. Você é aquele que está do lado dele. Você é aquele que quer inclinar o seu coração no peito dele. Talvez as feridas do mundo, as feridas do passado, te fizeram uma pessoa impulsiva, uma pessoa nervosa. Então continua andando com ele, mesmo ele muitas vezes exortando você, cuidando, tratando, tirando os espinhos. Por aquele momento, ele vai sentar com você, ele vai dizer para você: aleluia, tu me amas? Porque ele quer tratar o teu coração.
Agora Judas, ele não, ele quer trabalhar para o Senhor, ele quer fazer aparecer. E mesmo na ceia, como é costume do amigo maior, Jesus ainda oferece o primeiro pedaço de pão para ele. Um gesto oriental de honra e amizade. Porque Jesus, Aleluia. ele amou esses três da mesma forma, a mesma personalidade. Jesus, ele tinha em si. Porque amar é uma atitude. Glória a Deus, glória a Deus. Então aquela pessoa que te magoou na sua casa, ou aquela pessoa que te feriu no passado, tem uma atitude hoje de amar. Tem uma atitude hoje de ser tratado por ela, por essa mensagem de amor. Glória a Deus, aleluia. E qual é a lição que possamos tirar disso? João mostrava o amor de Deus e uma profunda intimidade com ele. Glória a Deus, aleluia. E ele mostra que o coração de Deus transforma até personalidades diferentes. Pedro prova que o amor de Jesus restaura, mesmo depois de grandes quedas. E se eu vou falar sobre quedas aqui, quem não teve já quedas ou dúvidas na sua vida? Glória a Deus. Dúvidas na sua caminhada, dúvidas na sua passagem. Quantas vezes você já foi e voltou para a igreja achando que Deus não te amava mais, achando que Deus estava longe de você, ou que Deus não se importava com a situação que você estava passando? Aleluia. Mas Deus estava tratando você no processo. Judas nos alerta que o amor de Deus é Aleluia. oferecido a todos. Mas todo amor oferecido, ele exige uma resposta. Deus não força ninguém a amar de volta. Deus respeita o livre-arbítrio. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele está à porta e bate. Se você abre o seu coração, ele entra, ele vai ceiar. A ceia fala de comunhão, sentar na mesa, dividir o pão. A verdade é que se você não abrir o seu coração para amar aquela pessoa que te feriu, não abriu o seu coração para perdoar aquela pessoa que te maltratou com palavras, não abriu o seu coração para dizer àquela pessoa: eu te amo. Aleluia. Não adianta você vir à igreja, não adianta você cantar que ama o Senhor. É tão forte o amor que o Senhor vai dizer: se você tiver uma oferta na mão e tiver alguma coisa com o seu irmão, deixa a sua oferta e vai se consertar com o seu irmão. Não entregue a sua oferta no gasofilácio antes de você não se consertar com o seu irmão. Amor é uma atitude. Amor é uma renúncia. Amor é abrir mão da justiça própria. Amor é abrir mão das feridas que feriram você. Glória a Deus. Porque na verdade, quem te fere não está preso a você, mas é você que lembra a pessoa que te feriu. Então é você que é o prisioneiro das palavras delas e te magoou. Aleluia. Mas como é difícil andar em amor. A Bíblia vai dizer em Jeremias 31, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí.
João vai dizer também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Paulo, ele vai fazer uma renúncia e ele vai dizer: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus morreu por você. Você é filho. Você é filho. Não importa a situação que você está passando, a sua identidade de filho, ela não pode ser alterada. Porque Deus te ama, não é pelo aquilo que você sente, é por aquilo que Ele é. Muitas vezes, no relacionamento, a gente está bem, a gente está mal, ou a gente está bem com o nosso cônjuge, ou a gente está mal com o nosso cônjuge, ou a gente está chateado com nossos pais, ou a gente está feliz com nossos pais. Vivemos muito por sentimentos, E uma das coisas que a sociedade tem sofrido hoje, essa altos e baixos sentimentos, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera uma tristeza profunda. Mas Deus é imutável. Deus, ele não fica triste com você um dia, no outro dia Ele está alegre com você. Deus não fica chateado porque você pecou, porque você errou, e no outro dia Ele... Não, Deus é imutável. Você vai sofrer o peso das suas consequências, dos seus erros. Ali vai dizer que Deus chama Davi de amigo, de íntimo. Mas Davi não deixou de pagar pelos seus erros. Ele fala para Davi: Davi, segundo o homem, meu coração. Davi paga pelas consequências. Mesmo assim, Deus olha para Davi, porque Davi sabia da sua filiação. Davi sabia que ele tinha uma identidade. Davi sabia desde a sua mocidade que ele foi escolhido pelo Pai. Glória a Deus, aleluia. E Davi conhecia o amor de Deus. Romanos 5 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merecia, mas o sangue de Jesus, ele vem sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Efésios 3:19 vai dizer que conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quando você conhece o amor de Deus e você entende o propósito de Deus na sua vida, você tem a plenitude dele. Você tem a plenitude do fruto. Você tem a plenitude Você tem a plenitude da riqueza, de tudo aquilo que o céu tem para você. Mas você precisa entender que você é filho e que esse amor, ele não muda. Esse amor, ele não se corrompe. Não é como um casamento que, se você não cuidar, não regar, vai se esfriando. Não é como um relacionamento de um amigo que, se você não se ligarem, vocês vão se afastando. Deus não. Mesmo você estando em situações difíceis, Ele te ama. Ele cuida de você. Talvez aquele vazio que você sente dentro de você é porque você tem se afastado dele. Você aprendeu a amar, você aprendeu a ser tocado por ele.
E aí as situações da vida, o trabalho, as lutas, as aflições, as dívidas, elas vão fazendo você se afastar dele. E agora você sente um vazio. E Deus está dizendo, para tudo. Desacelera. Desacelera, porque eu estou aqui do lado e você não está me vendo. E eu estou falando com você, você não está me vendo. Eu estou querendo te dar colo. Eu estou querendo te botar a sua cabeça no meu peito. Eu estou querendo repartir o pão com você. Mas você está agitado na vida. Você está muito conflito. É muita informação. Para tudo. Porque agora eu quero ter um caminho de intimidade com você.